Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Gabriel, estamos aí de volta com as nossas aulas, hoje falando sobre tabela periódica. Todas as vezes que encontramos um químico, duas perguntas vêm na nossa mente. Primeiro, essa pessoa é capaz de fazer bomba? Segundo, essa pessoa sabe a tabela periódica de cor? Nós iremos estudar esse segundo ponto aí, vamos ver que não é necessário saber ela de cor, é necessário saber como que ela está organizada e algumas coisas que está contido ali por trás dela. Então, ano passado, em 2019, foi atribuído aí o Ano Internacional da Tabela Periódica, porque completou 150 anos desde a sua descoberta. Nós iremos estudar nessa aula que a tabela periódica é uma forma organizada de representar todos os elementos químicos que existem, seja eles sintetizados, seja eles encontrados na natureza. Hoje são 118 elementos. Então, sempre que vem tabela periódica na nossa mente, sempre lembramos de Mendeleev, porque a ele é atribuído o pai da tabela periódica, pois em 1869 ele representou os elementos na forma de fichas e ele ordenou essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Então, colocando eles em colunas horizontais e verticais, sempre respeitando as características dos elementos. Então, existe até um livro chamado Sonho de Mendeleev, no qual trata aí que esse ordenamento aí desses elementos, na verdade não existiam tantos elementos na época, que ele representou esses elementos através do número de massa, através da ordem crescente do número de massa dos elementos químicos, que nós tínhamos estudados aí nas aulas anteriores. O número de massa, que é a letra azão de um átomo, é o número de prótons mais o número de nêutrons que contém ali o núcleo de um átomo. Só que a tabela periódica atual, foi construída, na verdade, ordenada em 1913, no qual Moseley organizou a tabela em ordem crescente de número atômico e manteve a mesma organização de Mendeleev, no qual organizou em colunas horizontais e verticais. Então, só que agora ele posicionou os elementos que têm as mesmas características nas colunas verticais. Então, a tabela periódica atual está representada aí. O que é interessante, o que vocês têm que saber, que sempre ela é ordenada em ordem crescente de número atômico. E assim como um mapa, quando vocês estudam lá na geografia, existe aqui também na tabela periódica uma legenda. Então, toda a tabela periódica existe uma legenda, seja aqui no início, no meio, né? Ou seja aqui no final. Nesse caso dessa tabela, está aqui no início. Então, para a gente saber o que está representando esse tanto de número de letra, nós temos que ler a legenda. Então, repare aqui, ó, nesse quadradinho que é a legenda, o número que está em cima significa número atômico. Então, veja, nesse daqui, um número atômico é 3. Então, aqui, ó, o hidrogênio é 1. Depois, o próximo elemento que aparece, ó, um número atômico é 2. E assim sucessivamente, ó, 3, 4 para o berílio, o boro 5, sempre em ordem crescente de número atômico. O próximo símbolo que aparece aqui, ó, é o símbolo químico. Então, Li seria designando um nome, que seria o lítio. E embaixo é o peso atômico ou a massa atômica, que nós iremos estudar mais à frente. Então, a tabela periódica, ela consiste de 118 elementos, sempre ordenados em número crescente de número atômico, e ela existe 17 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no total 18 colunas. Essas linhas e essas colunas apresentam nomes característicos que nós vamos estudar aí mais à frente. Então, além disso, os elementos eles são classificados de acordo com duas designações diferentes. Podem existir os elementos que são chamados de elementos representativos. Esses elementos representativos eles estão em famílias que são chamadas A. E os elementos de transição, que são as famílias chamadas B.
Então, os elementos representativos é justamente as duas primeiras colunas que estão do lado esquerdo e as últimas 6 colunas do lado direito. Os elementos de transição são todos os elementos que estão na parte interna, na parte do meio aqui. Então, existe a transição externa e existe os elementos de transição interna. Toda tabela periódica existe essas duas linhas aqui embaixo. Essas duas linhas vêm dessas linhas aqui anteriores. Então, essas linhas de base são chamadas de série dos lantanídeos e séries dos actinídeos. Por que, Gabriel? Porque o primeiro elemento dessa série é o lantanídeo e o próximo aqui, ó, o primeiro elemento da segunda série é chamado de actinídeo. Então, por isso, tem esses nomes aí, tá? Então, os elementos representativos, eles têm esse nome por causa de como que os elétrons é distribuído nesses átomos. Então, vamos ver aqui, ó, que os elementos representativos, o último elétron distribuído, nós vamos estudar isso à frente, ou ele termina no subnível S ou no subnível P. Então, está aqui, ó, os elementos representativos, as duas primeiras colunas e as 6 últimas colunas. Os elementos de transição seriam as 10 colunas aqui do meio. Então, eles terminam em subníveis D ou subníveis F. Os elementos de transição externa vão terminar no subnível D. E os transição interna, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, terminam no subnível F. Mais à frente a gente vai voltar aí, tá? Então, essas famílias, essas linhas e essas colunas, as 7 linhas e as 18 colunas, elas são chamadas de períodos ou de famílias. Os períodos são justamente as linhas. Então, a primeira linha é chamada de primeiro período, a segunda de segundo período, e assim sucessivamente, até o 7º período. As séries do lantanídeos e actinídeos não têm designação de período. Na verdade, se fosse para olhar, elas estariam aqui no 6º e no 7º período, mas elas são chamadas de séries mesmo. Quanto às famílias, são denominadas aqui nas colunas. Então, todas as colunas é chamadas de família ou de grupo. Então, a primeira coluna que aparece seria a família 1, a segunda, família 2, e assim sucessivamente, 3 até a 18. Nós iremos ver que também a nomenclatura da família pode mudar. Na verdade, existe 2 tipos de nomenclatura. Essa diretão, do 1 ao 18, ou existe separado lá pelas famílias, pelos elementos representativos, que são chamados de família A, ou pelos elementos de transição, que são a família B. A gente vai ver aqui nos próximos slides. Além disso, a tabela periódica, elas são classificadas, os elementos que estão nelas, são classificados de 3 maneiras diferentes. Os metais, os ametais e os gases nobres. Os metais são a maioria dos elementos químicos que está aí contidos. Então, são justamente as 2 primeiras famílias da tabela periódica, que seria os elementos representativos, e a maioria, todos os elementos de transição e alguns aqui representativos também. A da série dos lantanídeos e actinídeos também são metais. Por que os elementos são classificados como metais? Devido às suas características. Todos os metais eles são sólidos a temperatura ambiente, com a exceção do mercúrio. O mercúrio também é um metal que está localizado mais ou menos aqui na tabela periódica. Além disso, os metais eles são bons condutores de eletricidade e calor e eles possuem um brilho característico. Então, por exemplo, alumínio. Alumínio é um metal, ele tem um brilho característico. Ele é bom condutor de eletricidade e calor. Os ametais é ao contrário. Os ametais eles não são bons condutores de eletricidade e calor, com exceção do carbono na sua forma grafite, que ele conduz eletricidade. Os gases nobres eles são chamados por esse nome porque acreditava até um certo período que eles não poderiam se juntar a outros átomos, a fazer ligação química. Mas nós iremos ver mais à frente
que os gases nobres têm essa propriedade de poder fazer ligações químicas. E esses gases nobres, eles têm a camada de valência, que nós iremos ver mais à frente também, completa. A quantidade de elétrons ali que está na última camada de elétrons está completa. Então, por isso que eles são chamados de gases nobres. Tá aí o hélio, que enche, por exemplo, que são utilizados em bexigas para encher balões, e entre outros, tá? Criptônio, xenônio, tá? O argônio. Então, são todos classificados como gases nobres. Aqui, então, está a tabela periódica, e aí a gente aqui falou das famílias, né? Então, ela pode iniciar em 1 e até 18, ou então a gente pode classificar em relação às famílias A ou B. Em relação à família, seria assim, 1A, 2A, e aí lá nos elementos representativos seria o 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? A 3A pode ser chamada também de 13, a 4A de 14, e assim sucessivamente. Os metais de transição, ou os elementos de transição, pode obedecer àquela nomenclatura de 1 a 18, que aí faria parte do 3 ao 12, ou então pode iniciar com B. Então seria 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, aí teria 3 famílias que são chamadas de 8B, mais à frente nós vamos ver, 1B e 2B, tá? Qual que é mais comum a utilizar? Nós iremos utilizar mais, tratar elementos mais da família A. Então, por isso, sempre vamos acostumar de chamar de família 1A, 2A, 3A até 8A. E essas famílias, elas apresentam nomes característicos. Então, isso vocês devem também saber. Então, por exemplo, nós vimos que todos esses elementos aqui são chamados de metais. Os que estão na família B são chamados de metais de transição. Então, por exemplo, o ferro é um metal de transição. O cobre é um metal de transição. E os que estão localizados na família 1A é chamados de metais alcalinos. Então, está aqui, por exemplo, o sódio. O sódio é um metal alcalino. Está aqui na família 2A, são chamados de metais alcalinos terrosos, que, por exemplo, seria um magnésio. Então, é um metal alcalino terroso. A família 3A é chamada de família do boro, é onde está presente o boro, o alumínio. A família 4A inicia-se com o carbono, então por isso que é chamado de família do carbono. A família 5A inicia-se com nitrogênio, então é chamado de família do nitrogênio. 6A, chamados de calcogênios, 7A de halogênios, então a família dos halogênios aqui contém o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, e a família 8A, como dito, são a família dos gases nobres. Então, o que é interessante aprender, na verdade, 5 famílias diferentes, né? Os metais de transição, que estão aqui no meio, são metais, está no meio, então é a de transição. A família 3A, 4A e 5A não é necessário, só precisa lembrar qual que é o primeiro elemento aqui, vocês vão ter acesso à tabela periódica, então vai ser chamado de acordo com o primeiro elemento, e aí seria justamente essas 5 famílias aí que estão nas extremidades. As duas primeiras, metais alcalinos, só que a 2A, metais alcalinos terrosos. E as 3 últimas seriam os calcogênios, halogênios e os gases nobres. São justamente essas famílias, essas 5 famílias aí, no qual a gente vai trabalhar mais daqui para frente. Seja elas formando ligações com outros átomos, ou seja elas através da distribuição que nós iremos ver de Linus-Pauling. Por último, então, existe a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, por isso era isso. Gostaria de agradecer aí a participação de todos e muito obrigado. Até a próxima.